Coisas maiores já começaram a acontecer entre nós. Você crê nisso? Eu queria que você, sabe, dimmer para regular a intensidade da luz. Hoje você vai aumentar a intensidade aí. Aumentar as tuas expectativas. As nossas expectativas, se queremos viver coisas maiores, elas precisam se equiparar ao tamanho do nosso Deus. O nosso Deus criou os céus e a terra com a palavra da sua boca. Ele disse: haja luz, e as trevas saíram em retirada. Ele pregou o caos e transformou em beleza. Ele cavalga sobre as nuvens. A sua voz é como o som de muitas águas. Ele é Deus terrível e todo-poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Quantos creem nisso? Coisas maiores acontecem quando aumentamos a intensidade da nossa fé. Quantos creem nisso? Certo? Eu queria convidar uma jovem aqui para contar um testemunho. Paulinha, vem cá. Hoje eu fui almoçar na casa da Elaine, na casa da Paulinha, e no almoço ela me contou uma história. E eu falei: você vai contar no culto, porque o teu testemunho vai desencadear coisas maiores de Deus na vida de pessoas. Então, Paulinha, conta pra gente o que Jesus fez na sua vida. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Paula, eu tenho 14 anos, eu sou do Ministério Flow dos Adolescentes. E há mais ou menos um ano atrás, foi final do ano passado, foi depois de um acampamento, eu sofri uma lesão na minha escola. Eu estava correndo e eu simplesmente parei de andar, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha coxa. Eu comecei a chorar porque era uma dor repentina, assim. Eu fui no hospital e eu descobri que eu tinha rompido o músculo da minha coxa. O médico falou que eu precisava mais 2 meses com a minha muleta e não ia conseguir andar direito. E depois desses 2 meses, eu ia ter que fazer fisioterapia e aí sim a dor talvez iria parar. Isso foi numa quarta-feira. E aí numa sexta-feira eu vim no culto. E aí o pastor fez um momento diferente que ele sempre faz no culto. Eu vim aqui na frente, várias pessoas à minha volta, vários amigos meus começaram a orar pela minha vida, começaram a realmente entregar a minha dor para Jesus. E naquele momento eu comecei a sentir uma dor muito forte. Eu comecei a sentir como se alguém estivesse exprimindo a minha coxa. E eu larguei minhas muletas no chão porque era uma dor imensa. Quando eu abri meus olhos, eu olhei para cima e eu percebi, eu tinha 2 marcas roxas na mão de tanto me apoiar nas minhas muletas. Eu olhei para minha mão e as marcas simplesmente sumiram. Eu comecei a andar, eu comecei a pular, eu comecei a chorar de alegria. E eu percebi que ali Jesus tinha me curado. E aí eu fiquei incrédula, eu percebi: nossa, eu sou filha de Deus de milagres. Eu realmente vivi aquilo que está escrito na Bíblia. Eu fui depois no médico, o médico ele também ficou sem acreditar. Ele falou: como assim? Era para você ficar mais 2 meses não conseguindo andar, não conseguindo fazer nada, e agora você está assim. Então eu queria contar esse testemunho porque Deus se mostrou muito real na minha vida. É isso, muito obrigada. Isso. Paulinha, você crê que Deus cura pessoas? Eu creio. Se tem alguém doente aqui, levanta a mão assim, tá com uma enfermidade, alguma coisa. Ora por essas pessoas agora. Deixa Deus te usar. Senhor Jesus, agora eu quero te pedir por cada pessoa aqui com o braço erguido, Pai. Eu não sei qual é a dor delas, eu não sei o que tem no coração delas, se é algo físico, se é algo mental, Jesus. Mas eu creio que o Senhor é um Deus de milagres, eu creio que o Senhor ainda pode colocar o seu sobrenatural sobre essa igreja, Jesus. Agora nós te pedimos com o coração entregue, Pai. Se for a tua vontade, cura essas pessoas, Jesus, e manifesta com o teu poder sobre aqui mais uma vez, Jesus. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. Cada pessoa aqui possa realmente estar com o coração entregue ao Senhor, Jesus, e possa ser tocado e curado pelo Senhor, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço pela tua bondade, Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Uma salva de palmas para o Paulinho. Deus está fazendo coisas lindas.
Ontem eu fiquei tão animado, foi o treinamento de líderes que a gente está enviando para as casas. Lembra que eu pedi para abrirmos as casas? 200 novas casas se abriram e 800 pessoas se inscreveram para os treinamentos que nós fizemos ontem e hoje. E eu cheguei ontem no ginásio, onde era o lugar onde nos reuníamos antigamente como igreja, e eu vi aquele lugar lotado de pessoas que estamos treinando para enviar pela cidade, e eu fiquei pensando, coisas extraordinárias, coisas tremendas do poder de Deus vão começar a acontecer. Hoje Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui. Hoje Deus vai nos visitar de forma maravilhosa. Quantos creem assim? Eu queria te convidar a participar da campanha de oração, 40 dias. Como é que eu participo, pastor? É simples. Primeiro, não falte os cultos. Existe uma série de mensagens que foi pensada, programada. Então venha nos próximos cultos. Amém? Segunda forma, participe dos grupos pequenos, das células. Nós temos devocionais especiais preparadas para esta campanha. Então na célula, o que a gente está conversando aqui vai ser acrescentado, tá? Em dinâmicas, em palavras diferentes. Então participe. Terceiro, participe dos eventos que envolvem a campanha. Que eventos são esses? Primeiro, no dia 26 de abril, nós vamos ter uma grande vigília da igreja. Quem já orou a noite toda aqui, levanta a mão, já participou de vigília. Quem nunca fez isso, levanta a mão, isso. Quero te convidar, você tem que vir. Vai estar lotado aqui. E eu creio uma nuvem de glória vai nos visitar, dia 26 de abril. Venha. Nós vamos ver coisas maiores acontecendo enquanto oramos. Segundo evento, quero convidar você, no dia 23, falei errado, 24 e 25 de abril, a gente vai ter um movimento nos cinemas, tá? A gente vai pegar essa série do The Chosen, e aí a gente vai preparar pessoas para fazerem apelo nos cinemas, vai fazer ali o louvor no final, e você pode comprar teu ingresso, mas é para levar pessoas aqui que às vezes não podem vir no culto, mas que vão com você no cinema, convidar teu amigo lá. E eu creio que um mover de salvação vai acontecer, amém? Quem gosta de ver filme aqui? Isso. Leva alguém no cinema. Como é que eu faço? Entra no site, /eventos da igreja, /eventos, lá você compra o teu ingresso, tá bom? Temos o Celebre também, que vai acontecer aqui no dia 4. No dia 7 de maio, vai ser a inauguração do centro de formação. Vou cortar a fita, a gente vai orar, coisa linda, você tem que vir participar. Depois, no último domingo, vai ser o dia da visão. Eu vou apresentar aqui a visão que Deus deu para nós, 12 alvos de fé para a nossa igreja, coisa linda. Você vai ver o que Deus vai fazer, coisas tremendas vão acontecer entre nós. Quem vai participar da campanha? Deixa eu ver. Meu Deus, que timidez. Quem vai participar da campanha aí? Aleluia. Deus vai fazer coisas maiores entre nós. Quero estudar a palavra de Deus com você. Continuar o que começamos hoje pela manhã. Como é que as coisas maiores de Deus acontecem em nossas vidas? Como podemos ter experiências ainda mais impactantes? Como podemos ser mais relevantes? Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 14, no versículo 12: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando eu li esse versículo, essas palavras me intrigaram. Como assim fazer coisas maiores que Jesus? Olha o contexto, Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu vou voltar para o meu Pai, e vocês vão continuar o meu ministério. Que responsabilidade, continuar o trabalho de Jesus. Mas sabe, João 14 e João 16, a Bíblia está introduzindo para nós um tema chamado a obra do Espírito Santo. Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo.
E Ele vai atuar através da vida de vocês. E porque o Espírito Santo está atuando através da vida de vocês, coisas maiores vão acontecer. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? O Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida. E porque Ele começou a trabalhar, você foi convencido dos seus pecados. Porque Ele começou a trabalhar, a sua vida começou a mudar, a ser transformada. Mas não para aí. Quando deixamos o Espírito Santo continuar trabalhando nas nossas vidas, Ele começa a fazer aquilo que nós não podemos fazer. Através de dons, sinais, maravilhas. A glória de Deus é revelada entre os homens. Quantos querem viver coisas maiores? Não despreze a obra do Espírito Santo na sua vida. Ele pode fazer o que você não pode fazer. Amém? Mas como que a gente começa essa trajetória? Hoje eu queria te desafiar, começamos a estudar isso de manhã, a apresentar o Espírito Santo para o ordinário da sua vida. Coisas maiores acontecem quando apresentamos o Espírito Santo para o ordinário da vida. Quem quer fazer isso? Quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Vai contar uma história interessante. Presta atenção. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. A pergunta que eu me fiz quando estava lendo esse texto foi: por que essa história está escrita na Bíblia? Uma história de um homem que perde a cabeça de ferro do machado e vai pedir a ajuda de Deus para resolver isso. Não parece um problema ordinário demais? Deus se preocupa com esse tipo de coisa. Ele se preocupa com os nossos machados quebrados. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus se esvaziou da sua glória para caber na forma de gente, para experimentar os nossos problemas, as nossas dores. Eu creio num Deus que sabe o que é ter unha encravada. Eu creio num Deus que sabe o que é ter dor de cabeça, que sabe o que é participar de uma discussão acalorada. Eu creio num Deus que sabe o que é ser traído, o que sabe o que é ser machucado. E a Bíblia vai dizer em João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que víssemos a glória do Pai. Porque, sim, Deus se relacionou com o ordinário. Vimos glória revelada, coisas maiores. Sabe, coisas maiores começam a acontecer na nossa vida quando apresentamos os nossos machados quebrados, as questões corriqueiras da vida, quando temos coragem de levar ao Senhor os problemas ordinários. A minha mãe me ensinou um pouco sobre isso. Eu falei aqui de manhã. Toda vez que a gente ia para uma reunião, alguma coisa, um atendimento no centro, a minha mãe entrava no carro e ela já começava a orar por uma vaga. E ela queria que fosse na frente do lugar.
Nós entrávamos no carro, eu lembro, eu ia atrás, e então eu ficava ouvindo as orações dela. Eu achava assim, isso aí não sei se vai dar certo, eu era criança. E aí quando a gente chegava na frente do lugar, eu lembro a primeira vez, tinha uma vaga, ela, glória a Deus, Deus me deu uma vaga. Eu falei, isso é coincidência. Aí quando foi a segunda vez, eu falei, puxa, terceira, quarta, quinta, sexta, toda vez que a gente saía para ir no centro, a minha mãe orava e a gente arranjava uma vaga. Eu falei, minha mãe tem uma unção especial de Deus para encontrar vagas no centro da cidade. Quando eu comecei a ir para o centro, já mais velho, eu falava, mãe, você não quer ir comigo? Sabe, eu não creio numa oração que abre vagas no centro, não é disso que eu quero ensinar. Eu aprendi com a minha mãe que eu posso apresentar o ordinário. E quando eu tenho coragem de pegar machados quebrados, ferramentas que não funcionam, problemas aparentemente pequenos, e levar diante do meu Senhor, quando eu apresento o Espírito Santo para o ordinário da vida, coisas maiores acontecem. Eu creio num Deus que me ajuda a ensinar matemática para o meu filho. Eu creio num Deus que me ajuda a trocar o pneu do carro. Eu creio num Deus que me ajuda a encontrar vaga de estacionamento no centro da cidade. Quantos creem nesse Deus? Você quer viver coisas maiores? Apresente o teu ordinário diante do Senhor. Hoje pela manhã eu falei de práticas de fé que nos levam a coisas maiores. Eu quero relembrar as 3 primeiras, e hoje eu vou falar de mais 3 práticas. Primeiro, anota aí, é só um resuminho do que eu falei de manhã. Você não veio no culto, eu estou te abençoando, então pega e anota. Peça a ajuda de Deus para resolver pequenos problemas. A gente tem uma balança quebrada dentro da gente, com critérios, isso aqui não dá para levar, isso aqui dá. Esses critérios fizeram os discípulos privarem as crianças de chegar a Jesus. Fizeram aquela mulher com fluxo de sangue se sentir culpada quando tocou nas vestes de Jesus. Quase que eles não participam do milagre da multiplicação. Porque o problema do lanche da tarde não parece ser algo que a gente pode levar diante do Senhor. Mas quando a gente tem coragem de orar por coisas pequenas, problemas pequenos, Deus se revela. Contei aqui de manhã da minha filha que orou pelo controle, que perdido no dia do jogo do Palmeiras. Aliás, eu estou aqui numa atitude de fé maravilhosa hoje. Final do campeonato. Eu já orei, Senhor, honra a minha fé. Por favor, eu vim no culto, abençoa o Palmeiras. Alguém já veio me dizer aqui, soprar no meu ouvido, pastor, está 2-0. Opa, glória a Deus, vou pregar mais animado hoje. A minha filha orou pelo controle, a gente não achava. Aí eu achei tão linda a oração dela. Papai, uma vez eu orei pela boneca que eu não achava e Deus me mostrou. Era dia de jogo, eu não achava o controle. Ela, vamos orar pelo controle. Eu falei, tá bom, ora aí, filho. Deus, papai do céu, nos ajuda a achar o controle. Em nome de Jesus, amém. O Beni virou para ela e falou, e agora, o que a gente faz? Fica quietinho um pouquinho. E não é que Deus falou comigo, Michel, atrás do colchão está o controle. Eu fui no colchão dela, não era. O Espírito Santo falou, é no seu. Eu senti. Queridos, eu não procurei, puxei o colchão, estava lá o controle. Eu falei, glória a Deus. Quando oramos por coisas pequenas, apresentamos os nossos machados, Deus faz coisas maiores. Você crê nisso? Amém? Segunda lição, falei hoje de manhã, recorra primeiro ao Senhor, depois tome outras providências. A gente já sai, quando o problema é do machado, a gente já sai resolvendo, né? A gente já vai no médico, a gente já faz o que tem que fazer. É uma questão de hierarquia. Preste atenção. Respeite a hierarquia espiritual na sua vida. Primeiro é Deus.
depois o consultor. Primeiro é Deus, depois é o médico. Primeiro é Deus. Estou dizendo para ir no médico, estou dizendo para ir no terapeuta, para não ir no consultor. Não! Eu estou dizendo que confiamos em primeiro lugar no Senhor. Amém? Você crê nisso? Respeite a hierarquia e você vai viver coisas maiores. Terceiro, os pequenos problemas são grandes oportunidades de desenvolvimento na escola da confiança em Deus. Às vezes, a gente que já andou alguns passos na escola da confiança, como Eliseu, a gente resolve prontamente. A gente sabe o que tem que fazer, ele sabia o que tinha que fazer. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu aproveita aquela oportunidade para ingressar um discípulo na escola da confiança em Deus. E os pequenos problemas, eles nos permitem ingressar nossos filhos, pessoas que amamos, ensinar eles a confiar no Senhor. Quando o problema bater na porta da sua casa, preste atenção. Talvez Deus esteja querendo ensinar alguém a crer. Amém? Agora eu quero continuar. Que mais? Quarta prática. Siga as orientações do Espírito. Quem quer viver coisas maiores com Deus? Siga as orientações do Espírito. Quando os problemas ordinários aparecem, Deus tem um jeito diferente do nosso de resolver problemas. Quando deixamos o Espírito nos dirigir, Ele faz o que não faríamos. Deus manda jogar um galho na água. Eliseu joga um galho na água. E um machado flutua. O jeito de Deus de resolver problemas é muito diferente dos nossos. E sabe, muitas vezes não experimentamos coisas maiores, porque diante do trivial, dos problemas da vida, não seguimos as orientações do Espírito Santo. Eu tenho um pastor que é amigo lá no é pastor lá no Egito, um amigo que é pastor lá no contrário. É isso. Eu estou cansado hoje. Um pastor amigo, sei lá, ele é um pastor no Egito e é meu amigo. Deu para entender? Mora no Egito, isso. Perfeito. Obrigado, Thalita, você me ajudou. Ele me contou uma experiência muito interessante. Eles queriam montar um centro de treinamento, um acampamento da igreja. E Deus mostrou algo para ele. Eles estavam pesquisando lugares. E o Espírito Santo lhe deu uma orientação bastante diferente. Você vai comprar um terreno no meio do deserto. Do deserto. Como é que a gente constrói um acampamento sem água? O terreno não valia quase nada. E a complexidade de montar uma estrutura naquele lugar eram enormes. Mas ele ouviu uma orientação do Espírito. O jeito de Deus resolver problemas é diferente dos nossos. Joga o galho aí. Eu fiquei imaginando ele enfrentando o conselho da igreja dele para explicar. Como é que explica comprar um terreno no meio do deserto? Compraram o terreno. Eu já fui naquele lugar. Logo que eles entraram ali e começaram a furar o chão, encontraram mananciais de águas naquele lugar. Aquele acampamento é um oásis no meio do deserto. Tem piscina, tem fontes de água, tem uma estrutura de hotelaria. E sabe o que está acontecendo? Deus está fazendo fluir fontes de águas vivas deste lugar. Nesse acampamento no Egito, pessoas que vieram do ISIS, dos movimentos radicais e se converteram, pessoas que tiveram experiências com visões, no meio do nada, nas tribos, começam a testemunhar do que Deus está fazendo ali, e Deus está transformando o Oriente Médio, porque alguém fez um buraco na areia, no deserto, porque Deus fez algo diferente. Ele empurrou numa direção diferente. Ele seguiu a orientação do Espírito. Quem quer viver coisas maiores? Não tenha medo.
Sabe aquele sussurro? Aquelas impressões do Espírito, de orar por alguém, de mandar uma mensagem, aquelas convicções de Deus. Joga o galho na água e machados vão flutuar de novo. Quem quer viver coisas maiores, siga a orientação do Espírito Santo. Siga a orientação do Espírito Santo. Nós vimos aqui a Paulinha testemunhando. Quem estava dirigindo o culto era o Tarek. Deus deu uma orientação para ele. Ele falou: cancela a transmissão, porque a gente vai orar por pessoas. E não vai ser um espetáculo público. Deus vai curar e Ele me mostrou que vai curar. Essa menina largou as muletas porque o pastor teve coragem de seguir a orientação do Espírito. Siga, não tenha medo, coisas maiores vão acontecer. Quinta lição, preste atenção. Por vezes, as orientações do Espírito vêm travestidas de problemas. Como assim? Por vezes, as orientações do Espírito na nossa vida, elas vêm em forma de problema. Como assim, pastor? Uma história que eu gosto bastante na Bíblia é a história de Balaão. Balaão tinha uma mula. E ele estava querendo fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. E a mula do Balaão empaca. E aí o Balaão fica bravo com a mula. Eu nunca fui dado a cavalo, essas coisas, mas eu já montei em cavalo que emperra no meio do caminho e não tem quem tire do lugar, sabe? Já viu isso acontecer? Acho que mula é pior. Quando para, meu amigo, ninguém tira. E o Balaão bate na mula, ele se irrita com a mula, ele perde as estribeiras com a mula, até que Deus mostra: ei, eu estou tentando falar com você. Os machados quebrados na nossa vida, muitas vezes, são um apelo de Deus para nós. Deus está querendo falar algo, e nós não percebemos. Muitas vezes, sabe, a orientação do Espírito vem travestido na forma de problema. Preste atenção, o meu carro quebrou 3 vezes essa semana. Um foi o meu que queimou todas as lâmpadas, eu mandei arrumar. Daqui a pouco a minha esposa me liga: Sil, está aqui. Quebrou o meu carro. Eu falei: meu Deus, fui ajudar ela. Quando arrumamos o carro, eu peguei o outro que já estava com as lâmpadas consertadas, dei para ela. Ela me liga daqui a pouco: lindo, furou o pneu do carro. Eu falei: mas meu Deus. Peguei um carro emprestado, acabou a bateria do carro emprestado. Eu falei: opa. Sabe, às vezes Deus está querendo sinalizar algo. Sabe o que eu fiz? Eu não briguei com o carro. Não adianta ficar irritado com o machado quebrado na mão. Esse miserável. Às vezes a gente parece criança brigando com videogame, sabe? Quando o computador quebra, quando as coisas acontecem no meio do caminho. Quando isso acontecer, pare. Provavelmente o Espírito está querendo te dirigir numa direção. Eu fui para o meu quarto orar. E eu creio que Deus me mostrou algo especial que vai acontecer aqui na nossa igreja. Preste atenção. Quando os problemas baterem a porta da sua vida, talvez Deus esteja querendo te chamar a atenção, porque o Espírito quer soprar e te empurrar numa direção diferente. Essa semana, depois da célula, o líder da minha célula, eu sou auxiliar da célula, né? Ele estava compartilhando comigo, ele é um médico, e ele falando: Michel, aconteceu algo essa semana, é muito interessante. Eu tinha que assinar um contrato. Ele dirige um hospital. E o contrato não estava bom.
Mas a gente estava precisando de recursos. Mas eu li o contrato e o contrato não estava bom. E eu liguei para o representante e falei, olha, esse contrato não está bom. Ele falou, olha, você tem até 3 horas da tarde para assinar. Senão eu não posso fazer mais nada. Mas o contrato não estava bom e ele estava incomodado de assinar aquilo. Ligou para o pai falou, vai, assina, a gente precisa dos recursos, senão o hospital vai parar. Ele falou, Michel, eu preparei então as coisas para assinar o documento de forma digital. Liguei o celular no computador e ia assinar e de repente acabou a luz no hospital. Só que nós temos gerador. Era para ter acendido. Só que o gerador não funcionou. Eu chamei o técnico. Não tinha como explicar. Era um curto-circuito num disjuntor. Mas parou tudo. Ninguém conseguia consertar. E deu mais de meia hora. E eu perdi a hora dos 3 para mandar o contrato. Ele falou, eu creio que Deus não queria que eu assinasse. Ligou para o advogado. Preparou as mudanças que ele queria no contrato e mandou para a pessoa. No outro dia, chega pelo e-mail, nós aceitamos todas as propostas que você mudou no contrato, pode assinar, aleluia. Às vezes, problemas batem na porta da nossa casa. Estão chamando a gente na escola. Deu um problema com o filho, com uma filha. Uma situação inesperada com um familiar. O computador não funciona. Pare. Talvez seja uma mula de Balaão cruzando o seu caminho. Os machados quebrados, os problemas ordinários, muitas vezes tem a ver com orientações do Espírito, travestidos de problemas. Talvez a mula parou essa semana e você está bravo. Para de reclamar. Quem passou por uns causos essa semana, levante as mãos. Feche os teus olhos agora, levante as mãos para o céu. Senhor, fale assim, Senhor, o Senhor quer falar algo comigo. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, se manifesta na minha vida com poder. Pode baixar seus braços. Deus está empurrando pessoas para direções novas. Última lição, o teclado já pode chegar aqui da frente. Preste atenção agora. Quem quer viver coisas maiores? Eliseu vai, aquele homem que chega com um problema, um machado quebrado, pedindo para ele resolver. Eu acho interessante o que ele pergunta para o homem. Aonde caiu? Me leva no lugar das suas perdas. Quantos querem viver coisas maiores com Deus? Muitas vezes, as coisas maiores de Deus, os milagres extraordinários, tem a ver com uma decisão simples. Levar Deus no lugar das minhas perdas. Sabe o que acontece? Muitos de nós sofremos machucados. Perdemos na vida. E o lugar das perdas é algo que queremos evitar. Mas quando apresentamos o nosso ordinário diante de Deus e recorremos ao Senhor, por vezes Ele pega a gente pela mão e nos faz enfrentar coisas que não gostaríamos. Voltar no lugar das perdas. Hoje eu tenho uma convicção no Espírito de que Deus está pegando pessoas pelas mãos agora
e levando elas neste lugar. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que ficou para trás. Talvez era algo que você amava muito. Talvez era uma ferramenta importante para o trabalho no reino. Mas o machado quebrou. Eu não sei o que significa isso para você. Mas quando apresentamos o ordinário para Deus, Ele pega pelas mãos e fala: ei, vem aqui nesse lugar. Foi aqui que você perdeu? Se você tiver coragem de enfrentar o lugar das perdas, você vai ver machados flutuarem. Deus vai restaurar hoje ministérios. Deus vai restaurar o coração de pessoas. Você nunca mais voltou naquele lugar. Você nunca mais falou naquele assunto. Você nunca mais teve coragem. Ei, Deus está te pegando pela mão. Você vai enfrentar histórias difíceis. Você vai encarar. Com a ajuda de Deus, Ele vai do seu lado. O lugar das tuas perdas. E quando você fizer isso, Ele vai colocar um machado novo nas tuas mãos. Eu vejo pessoas aqui querendo construir casas como aquele homem. Ampliar ministérios. Ampliar estruturas. Mas eles não têm coragem de voltar neste lugar. Você não vai sozinho. Você não precisa ir sozinha. Chame o Espírito Santo. Apresente os seus problemas ordinários. Volte ao lugar das suas perdas. E Ele vai fazer o que você não pode fazer. Qual é o lugar que você nunca mais voltou? Você quer coisas novas de Deus, que Ele te use de maneiras diferentes? Volta lá. Quando você voltar lá, Ele vai colocar um machado novo nas suas mãos. Volta lá. Ei, escuta! Volta lá em nome de Jesus. Não tenha medo. Pastor, você não sabe o que você está falando. Não tenha medo, me escute agora. Deus vai fazer coisas novas. Minha esposa está cuidando de uma amiga que está doente. Nós oramos pela Alia aqui esses dias. Grávida, com tumor na cabeça. Fez a cirurgia. Nasceu uma menininha. Ela está na UTI. Mais 2 filhinhos. Quero que nós oremos pelo William. Você sentir de abençoar essa família, de nos ajudar, eu não sei como. Fico imaginando, esposa na UTI, 3 filhos para cuidar, uma recém-nascida prematura. Mas assim falou que uma médica queria ajudar, mas ela perdeu a mãe recentemente, com um tumor no cérebro. E Deus mandou uma missionária para falar com ela. Que ela tinha que enfrentar o lugar das perdas. Quando a minha esposa visitou a amiga, a médica estava lá. E Deus estava usando ela, porque o Espírito Santo a conduziu a enfrentar as suas perdas. Eu não sei o que você perdeu. Talvez era algo importante e significativo. Era algo que você amava e gostava muito. Mas ei, você não está conseguindo construir mais nada, porque você está só com o cabo da madeira, do machado que ficou pelo caminho. E sabe, a gente fica reclamando. Ai, era diferente. Ai, ei, preste atenção. Leve ao Senhor, apresente ao Espírito Santo o lugar das suas perdas, e Ele vai fazer machados flutuarem. Eu vejo Deus colocando ferramentas novas nas mãos dos meus irmãos. Eu vejo Deus restaurando, levantando, soprando neste lugar. Volte a este lugar. Volte a este lugar. Talvez a paixão foi embora.
o quebrantamento, a devoção, o temor. Eu não sei o que você perdeu na caminhada, mas hoje o Espírito está soprando neste lugar. Apresente o ordinário, apresente o lugar das perdas. Vá com a ajuda de Deus e em frente, e você vai ver coisas maiores acontecendo em nome de Jesus. Você vai voltar naquela rua, você vai ligar para aquela pessoa de novo, você vai encarar aquele trabalho, você vai voltar lá. Deus vai fazer coisas maiores em nome de Jesus. Eu não sei o que você perdeu, mas se hoje, na presença de Deus, você quer pedir: Deus, eu quero voltar neste lugar. Restaura, Deus, restaura. Se você quer apresentar o ordinário, os problemas do dia a dia, as situações corriqueiras, se você quer enfrentar com a ajuda de Deus, siga a orientação do Espírito. Perceba os problemas através da ótica do Espírito. Vá ao lugar das suas perdas. Quantos querem encarar? Quantos querem coisas novas de Deus? Se você quer pedir ajuda do Senhor para visitar este lugar, se você quer apresentar os seus problemas ordinários ao Espírito Santo de Deus, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar, e eu creio Deus vai despertar pessoas. Para de brigar com a mula, meu irmão. Para de perder o foco, as distrações. Deus quer usar a sua vida. Levante as mãos assim. Pai, muitos dos meus irmãos estão com machados quebrados nas mãos. E quando o nosso machado está quebrado, a gente trabalha muito, a gente cansa, e a gente não produz quase nada. Mas eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que os meus irmãos tenham coragem de apresentar as suas perdas ao Senhor, de enfrentar estes lugares, de voltar. E eu quero pedir: coloca ferramentas novas nas mãos dos teus filhos, que eles sejam usados ainda mais, que o Senhor sopre coisas novas, que coisas maiores de Deus aconteçam entre nós. Eu quero pedir que nessa semana, nas coisas do dia a dia, o Senhor revele a sua graça e o seu favor. Quando eles oram pelo ferro que quebrou, quando eles consertam o carro, quando eles resolvem um problema de escola, que o teu Espírito derrame graça e poder, e que nas coisas simples da vida possamos ver a tua glória. Derrama mais, derrama graça, derrama favor. Enche do Espírito Santo os teus servos, que eles não tenham medo. Eu quero pedir que hoje mesmo pessoas tenham coragem de voltar ao lugar das perdas, para receber ferramentas novas de Deus. Coloca machados restaurados nas mãos dos teus servos. Faz milagres. Faz o que não podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Jesus, eu quero declarar o teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração, declarando que a esperança é liberdade. Vamos, Jesus.
nome dele, clame o nome dele, clame o nome dele, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Pega suas mãos pro céu agora. Teu nome é cura, é poderoso. Começa a clamar. O nome de Jesus tem poder, tem poder. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. É isso que vamos fazer nesses 40 dias. Ele vai romper com a sua luz sobre a sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare esse nome. Declare pelas ruas. Aleluia. O nome de Jesus. Sai a escuridão e vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Porque esse nome tem poder. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Teu nome é sua glória, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Eu quero só ouvir o povo orando agora. Onde você está? Comece a clamar a poder no nome de Jesus, Pai. Que cadeias se quebrem agora. Que milagres aconteçam nesta casa hoje. Cremos coisas maiores de Deus. Coisas maiores de Deus. Abra sua boca e comece a clamar. Jesus, eu creio no teu poder. Jesus, eu creio que o Senhor pode quebrar cadeias. Jesus, eu creio que milagres podem acontecer. Comece a clamar agora no seu lugar. Abra sua boca e declare: cadeias vão cair por terra agora, em nome de Jesus. Comece a orar pelos seus vizinhos. Comece a clamar no poder que há no nome de Jesus. Ele está operando entre nós. Clame, 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 clame. Aonde você está? Clame agora. Aonde você está? Clame agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos visita agora. Pai, eu quero clamar. Derrama o teu Espírito Santo, que as obras do Senhor se manifestem através das nossas vidas. Que os meus irmãos sejam destemidos ao falar, ao pregar este nome. Que eles vejam diante dos seus olhos enfermidade saindo em retirada, pessoas sendo libertas, curas acontecendo. Pai,
Pai, autorize os meus irmãos. Eu quero clamar: nuvem de glória, presença santa, visita este lugar. Não viemos numa apresentação, queremos a tua glória, queremos a tua presença. Eu quero pedir que a glória do Senhor fique impregnada na vida dos meus irmãos. Eu quero pedir que do mais novo ao mais velho, eles possam sentir a presença revelada de Deus. Agora, Shekinah, nuvem de glória, entra nesta casa hoje. Mais, Senhor, queremos mais de Ti. Visita o Teu povo. Ah, Pai, como é boa a Tua presença, como é maravilhoso estar diante do Senhor. Que pessoas sejam despertadas para uma nova vida, para um tempo novo, um novo tipo de fé, para uma nova disposição. Revela a Tua glória nesses dias entre nós. Tudo aquilo que é lixo, que não vem do Senhor, leva embora, tira. Que a palavra que ouvimos hoje, ela frutifique em nossos corações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre nós, sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, vai na graça de Jesus.